Vamos lá. Alguém tem alguma questão ou comentário? Daniel. Não, mas não entendi nada disso. Simplesmente eu ouvi falar isso. Tá bom. Wilton, tem alguma questão ou comentário? Alguém mais que esteja perguntando? Esqueci o teu nome. Eu vi uma mulher que tinha deixado que a gente falou no passado, e daí tinha aquele vídeo mais longo, É um filme, né? Sim. Tipo, contando a história, aquela história. Cita. Eu já tinha começado a ler aquela história em algum outro momento. Aquele vídeo ou tu leste o livro? Não, eu li livro e aí depois eu fui ver o vídeo. Mas a sensação que fica, que eu espero que tu consiga me ajudar, é o que é pra gente entender daquilo. Porque assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca com aquela história. Tipo, as coisas que vão acontecendo, eu fico tipo, por quê? Qual o sentido? E aí eu queria que não fosse assim. Isso é feito por uma animadora americana, baseado num clássico hindu. Tá? Eu peço que vocês assistam esse filme. Então é uma leitura muito assim, livre e contemporânea de um clássico antigo. A história desse romance de Rama com Sita, que são avatares, divindades hindus. Como eu falei para vocês, tem uma teoria do estatuto dessas divindades indianas e eu não sou nem especialista nesse assunto, mas os autores que eu li são hindus contemporâneos. Por exemplo, o Yogananda. Um dos livros do Yogananda, a gente vai ver trechos aqui, que é o primeiro livro do Yoga. Yogananda, então, um yogi do século XX, muito importante, e escreveu muitos livros. Então, ele foi um dos responsável pela difusão do yoga no Ocidente. Então ele pertence a essa linhagem muito antiga. Ele e outros concebem os avatares como encarnações divinas. Ele diz explicitamente o seguinte, que em épocas de crise, de declínio moral, pessoas que encarnam o espírito divino terra e elas então difundem essas mensagens sagradas. Então Krishna, Rama, outros avatares hindus, avatar, não sei se não necessariamente hindus, teriam esse estatuto. Como é que a gente deve entender esses textos? Porque são textos assim, são histórias complexas, porque não tem uma mensagem do tipo assim, faça isso, faça aquilo, né? Eles não precisam ser bonzinhos, não tem assim mandamentos. São histórias, como por exemplo as histórias da mitologia grega. Então tem muitas maneiras de ler, de interpretar isso. Então eu vou mencionar algumas aqui ao longo do curso. Mas neste momento, para mim, o mais importante não é assim extrair dali uma lição intelectual desses textos, mas uma lição intelectual, porque isso que eu queria mostrar para vocês, existem muitas camadas na nossa mente. Nossa mente tem muitas camadas. A maior parte do que acontece na nossa mente é inconsciente. E a gente, isso que a gente chama de consciência, que é esse estado que nós nos encontramos agora, em que eu ciente do que eu estou sendo, contigo aqui, né? Não, eu estou ciente do que isso aí é só um fragmento muito pequeno da totalidade da nossa mente. Mas esse fragmento muito pequeno foi o objeto da tradição filosófica ocidental, da filosofia da mente. Eu vou tentar argumentar para vocês que esse fragmento ele está imerso num todo maior. E é em torno de esse inconsciente tem estruturas. Ele não é um inconsciente assim, é uma caixa preta, em que as coisas funcionam arbitrariamente, o lugar de funcionamento. Eles têm estruturas que se repetem. E, em parte, esses textos mitológicos, as tradições sagradas, são codificações simbólicas. E eles se repetem em padrões, culturas diferentes, em épocas diferentes e indivíduos diferentes. Às vezes isso surge espontaneamente. A pessoa tem sonhos, a pessoa tem determinados comportamentos, e isso ativa a gente, mobiliza a nossa personalidade. E volta e meia a gente se vê envolvido em tramas que são uma dessas. Então, o mais importante agora é deixar esses textos assim, penetrarem nessas camadas mais inconscientes. Mas eu queria hoje argumentar isso. Temos diferentes camadas. Existe uma camada que é mais corporal, que a nossa mente regula o funcionamento do nosso corpo, nosso movimento, as sensações, calor, frio, fome, sede, batimentos cardíacos, a percepção. Já aí, a maior parte do que acontece é inconsciente, a relação corporal.
A maior parte, por exemplo, da nossa percepção é assim, eu olho aqui para essa sala e o fórum, a gente fala, é uma imagem mental da sala. Mas o que os psicólogos, os cientistas dizem é que a maior parte dessa imagem mental que a gente forma da sala, ela é produzida de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é assim, estou vendo tudo aqui agora e isso está causando impressões sensoriais em mim e aqui fora essa imagem não é assim. E tem assim, eu entrei aqui nessa sala, a gente tinha certas expectativas sobre o que eu ia encontrar, e aí, à medida que eu olhava um lado para o outro, a minha mente foi processando e se preenchendo na coisa, modificando. Então, na verdade, as informações que chegam para nós a todo instante estão muito restritas. Isso é o nosso campo visual, a parte de sensação bem pequena no nosso campo visual, no qual nós temos que colocar a nossa atenção. Mas é claro, aí se eu escuto um barulho, a minha atenção visual está lá, ela atualiza aquela parte do campo visual, aqui, essa parte aqui, assim por diante, está essa conversação com alguém, atualiza essa parte. Mas o resto é preenchido de maneira inconsciente. Então, isso explica uma boa parte das ilusões de ótica que a gente tem, às vezes, né? Ou certos truques de magia, de movimento as mãos aqui, a nossa atenção só. Não está acontecendo aqui, né? É como se não estivesse vendo. Então, tem muitos estudos sobre percepção recentes. Não sei quem fez disciplina comigo no ano passado, viu aquele vídeo do gorila, né? Você sabe? De bola de basquete. Explosivamente. Alguém não viu o vídeo do gorila? Esse dia está passando a bola de basquete. Tem 2 grupos de pessoas passando a bola de basquete. 3 pessoas com camisa branca, 3 pessoas com camisa preta. Cada uma delas tem uma bola. Cada grupo tem uma bola. Eles ficam passando essa bola entre elas. Você tem que contar quantas vezes a equipe de camisa branca passa a bola, quantas vezes mais em tarefa. E aí no meio do vídeo um gorila, uma pessoa vestida de uma roupa assim de gorila, passa bem no meio do vídeo, cresce, faz um movimento assim, e sai. E o que acontece é o seguinte, se tu está prestando atenção na pessoa, as pessoas que estão passando a bola, contando, 2/3 das pessoas depois eles dizem que não viram gorila. Perguntando quantas vezes a pessoa vai se viu alguma coisa estranha, não viu, alguma coisa aconteceu, 2/3 não ter visto o gorila. No entanto, se tu perguntar depois para pessoas, essas pessoas, escreve aqui o nome de, sei lá, 3 animais, aleatoriamente, vem à mente. A ocorrência da palavra gorila nessas listas vai ser muito maior do que o então elas registraram, mas ficou inconsciente. Tem muito, a gente tem muito disso. É uma percepção inconsciente. A maior parte do processamento visual e de outro processamento de informação objetiva, sensorial geral, da nossa mente é inconsciente. Assim também a maior parte de processos nos quais o nosso cérebro está envolvido, né, de regulação hormonal, a atração por outras pessoas, cores que a gente tem, né, ou a sensação de as emoções, né, alegria, tristeza, medo, nojo, raiva. A maior parte disso aí é inconsciente, acontece inconscientemente. Então só chega na nossa consciência uma fração disso aí, entende? Tem um filtro, a consciência é um filtro. Então tem isso fica ligado ao funcionamento corporal, né, as reações ao ambiente, as emoções agudas, né, as relações sociais. Então tudo isso fica inconsciente. Mas a gente tem também outras coisas que são inconscientes, que dizem respeito, que são bem mais complexas que isso. Tem mera interação com o ambiente. Tem certos padrões de comportamento, né, que foram selecionados na nossa espécie, a gente evoluiu, a gente tem a nossa mente tem certas estruturas inatas, a gente nasce com certas tendências e certas inclinações. Então, a gente vê isso porque tem repetições desses padrões, a cultura de diferença para se desenvolver de maneira independente. Né? Se fosse arbitrário, né, se os comportamentos das pessoas, os valores, o conjunto assim, de crenças que as pessoas adotam, o modo de se organizarem, fosse completamente livre, fosse completamente dominado exclusivamente por circunstâncias ambientais ou sociais, pela vontade das pessoas, haveria uma variedade cultural muito maior do que a gente de fato tem. Então tem um conjunto assim, de valores básicos que a gente vê repetidos em todas as culturas. Todos têm, por exemplo, sentimentos de justiça, eles têm sentimentos de igualdade, de equidade, né? No sentido de lealdade, de algumas coisas serem puras, ou sagradas, intocáveis. Todas as culturas têm isso. A gente vê repetições disso. Claro que as manifestações particulares disso, né?
o que é igual, o que é justo, tem variações, mas os sentimentos são os mesmos. E esses sentimentos básicos, isso evoluiu na nossa espécie. Okay? Isso não apenas na nossa espécie, não tem espécie, é a evolução biológica, isso é uma seleção biológica, essas características, ver isso, essas mesmas, algumas dessas emoções básicas, mais básicas, temos, emoções morais mais básicas, como por exemplo justiça, ou um certo tipo de igualdade, equidade, é muito parecido com o que os primatas têm, outros primatas, então, chimpanzés, gorilas, orangotangos, bonobos, sempre tem. Isso é o que vem indicando os estudos em primatologia, em biólogos, estudando, muito parecido. O que acontece quando tu tem essas emoções básicas? Isso aí foi selecionado em função assim das pressões do tipo de pressão seletiva que levou a nossa espécie a evoluir em um certo sentido. Tá? Então, pressões seletivas para cooperação, para vida social, os organismos somos uma espécie social e cooperativa. Né? Então, a gente desenvolveu emoções, sentimentos, modos de agir que nos induzem a se comportar dessa maneira. Nós temos muita necessidade para cooperar, diferente de outras espécies, de outros organismos que não têm isso. Então a gente já nasce com isso daí, dentro, quer dizer. Então o que acontece agora quando tu tem uma mente com as nossas capacidades, só que tu já tem essas inclinações biológicas básicas? O que acontece quando começa a adquirir a capacidade para pensar sobre isso, para simbolizar, para representar em narrativas? O que acontece? Então, isso aqui, o que acontece é que as pessoas começam a elaborar isso simbolicamente. Tá? E aí a gente tem a interação, a elaboração simbólica, que se parece na mitologia, nas histórias. E aí a gente tem agora a interação das nossas emoções básicas, as inclinações básicas, sendo afetadas, modificadas por essas narrativas, tem a interação. Então acontecem processos assim. A nossa mente é muito mais complexa, Só que isso que eu queria dizer, mostrar, assim, muitos dos nossos comportamentos acontecem independente das nossas crenças, conscientes, daquilo que a gente acredita. Mencionei aqui na outra aula, tem pessoas assim que dizem, não tenho medo do escuro, não acredito em fantasma, aí tem uma sala escura, um porão, a pessoa não quer entrar, quer entrar do quê? Não tem nada lá, acende a luz, não tem nada, apaga a luz, não quer entrar. Por quê? Então tem alguma coisa ali que é inconsciente que está determinando o comportamento dessa pessoa, tá? E isso acontece no nível, assim, isso pode acontecer no nível mais corporal, físico, ligado à nossa direção corporal, mas pode acontecer também nesse nível mais psicológico. Então tem muitas camadas da nossa mente, tem essa camada do corpo, tem a camada da consciência, tem essa camada inconsciente, simbólica, que é feita nessas narrativas. Então, vamos ver um exemplo aqui, eu vou ler aqui na página. Então, os chineses agora estão fazendo esses negócios. Prestem atenção. Isso aqui é uma ponte. Eu tenho um negócio dos chineses que estão fazendo. Eles têm construído pontes, bem altos, só que o piso é feito de vidro. Então, o que acontece quando a pessoa paga um ingresso para essa ponte? Então, ela conscientemente ela acredita que é seguro, certo? Senão ela não entraria. Se alguém tiver uma pedra ainda, vai ser uma pedra. Aí, bom. Tá, então, isso aqui eu queria chamar a atenção aqui, ó. O corpo dessas pessoas está agindo por conta própria. Tá, a criança é uma. A criança perguntava se vai quebrar, ela disse que não vai quebrar. Mas o corpo não obedece. O corpo da pessoa leva ela a se comportar de um jeito que é completamente independente das crenças conscientes dela. A gente tem isso aqui é um caso assim extraordinário, tá? Mas assim, a nossa vida inteira é assim, tá? Cotidianamente é assim. Nosso corpo tem uma vontade própria. Se eu tiver medo ou não, a mesma coisa acontece no nosso comportamento assim, mais geral da nossa vida, tá? Então, quando a gente enfrenta situações sociais complexas, a gente se comporta de acordo com os seus padrões. Então a gente tem um tipo de comportamento ali, que é o comportamento urbano, outro comportamento, que é o comportamento da civilização, digamos assim, paradigmático.
são casos assim exacerbados de comportamentos que voltam e meia as pessoas têm. Talvez todo mundo tenha, sabe? São histórias que falam de como nós somos, ou de como nós poderíamos ser, de coisas que nos mobilizam e que nos padrões comportamentais nas quais nós nos engajamos muitas vezes sem saber. Então, a leitura uma coisa que a leitura dessas narrativas faz é tornar isso consciente. Então, tu consegue identificar, estou agindo como aquele personagem, estou agindo como aquele outro personagem. Então, como isso funciona, pode funcionar como um espelho. Outro vídeo que eu deixei aqui é dessa canção da Elise, que é agora não lembro quem é o compositor dessa música Romaria. Aqui tem uma interpretação de Elis Regina, então vocês confiram isso depois, tá? É uma música bem conhecida, acho que todo mundo conhece. Ou só os mais velhos, não sei, talvez os mais novos não conheçam. Vocês aí que nasceram no século XXI, isso é o que se fazia no século passado. Então essa aqui foi uma das maiores cantoras brasileiras do século XX, porto-alegrense. Cresceu aqui na bairro do Iapeí. Então essa é uma música, eu peço que vocês prestem atenção na letra, que é uma música que ela é representativa do tipo de fé ou do tipo de relação que as pessoas têm com o que é divino e que é sagrado, e que é o mais comum. Então é uma música que fala de uma relação com o que é divino e que é sagrado, que não tem nada de intelectual, que é completamente, que é direta. É uma devoção sem palavras. É uma devoção que não é mediada por nenhuma crença. Então a gente tem vocês entendem? A gente tem essas camadas na mente. Tem a camada consciente e tem essas outras camadas inconscientes. E o que essa música está cantando é um tipo de relação direta que a gente pode ter com isso que é inconsciente, que é sagrado. E em geral, na maioria das pessoas, na maioria das tradições, não é mediada por nenhuma filosofia, por nenhuma teoria. Vamos ver o texto do William James. Bom, alguma questão ainda sobre essas coisas? Então, vamos para a primeira conferência aqui do William James. Então, esse primeiro capítulo é um capítulo preliminar, em que ele endereça certas objeções que são tradicionalmente feitas sobre a religião. E ele está agora justificando que ele vai abordar os fenômenos religiosos a partir das experiências religiosas e não a partir de teorias sobre a religião, a filosofia. E ele diz que ele vai, por exemplo, defender certas teses, mas inicialmente ele faz uma distinção, que é uma distinção que está bem aqui no início, deixa eu ver se eu acho aqui, distinção entre juízos de valor e juízos de fato. Essa é uma distinção clássica na filosofia, ele aplica ela aqui ao assunto dele. A pergunta, o que são as propensões religiosas? E a pergunta, então, propensões religiosas são propensões de tipo psicológica, né? São crenças que as pessoas têm isso. E qual é a sua significação filosófica? São duas ordens totalmente diferentes da Inquisição do ponto de vista lógico. E como o não reconhecimento desse fato pode gerar confusão, depois a gente insistir um pouco nesse ponto antes de entrar nos documentos e materiais que mencionei. Então esse é o propósito aqui desse capítulo, essa discriminação inicial antes de falar provavelmente com essas experiências. Em livros recentes de lógica, faz-se distinção entre duas ordens de investigação tocantes a alguma coisa, seja ela qual for. A primeira é qual é a sua natureza, como veio a existir, qual é a sua constituição, origem, sua história. Então essa é uma pergunta sobre os fatos, sobre como o mundo é. E a segunda é qual é a sua importância, sua significação, seu valor. Tá? Então isso é uma distinção clássica na filosofia, questões de fato, questões de valor. E aqui ele diz, a resposta à primeira pergunta é dada num juízo ou proposição existencial, ou de fato. A resposta à segunda é uma proposição de valor, que os alemães denominam Werturteil, ou que nós, se o quisermos, podemos denominar de juízo espiritual, juízo de valor ou juízo espiritual. Aqui que tem a tese importante. Não é possível deduzir imediatamente um juízo do outro. Se eu conheço todos os fatos, isso não me permite deduzir qual é a importância daqueles fatos, ou daquela descrição, ou qual é o valor daquilo. E vice-versa. Se eu sei que eu conheço o valor de uma determinada proposição, disso eu não consigo, eu não tenho como deduzir se aquilo de fato existe, se é real, se é um fato. Tá? Então, eu não tenho como inferir de uma resposta à primeira pergunta qual é a resposta à segunda pergunta.
eles procedem de preocupações intelectuais diversas, e a mente só as combina, formando-as primeiro separadamente e adicionando-as depois uma à outra. No entanto, a gente seguidamente faz essas inferências, tá? A gente passa de um domínio para o outro. Esse aqui é o ponto, tá? Que ele quer chamar a atenção. Diz aí, em matéria de religiões é praticamente fácil distinguir as duas ordens de religiões. Todo fenômeno religioso tem sua história, sua derivação, antecedentes naturais, etc. Então tem a história das religiões. E tem uma outra questão, qual é o valor, qual é a importância, qual é a significação daquilo que esses relatos históricos dizem. Então, esse é o primeiro ponto, tem essa distinção que precisa ser feita. Segundo ponto importante aqui, mais adiante no texto, bom, eu estou fazendo aqui eu estou passando por passagens que são relevantes aqui para nós, tá? Mas é importante que vocês leiam isso daí em casa, certo? E também, se acham que alguma outra passagem é importante, tragam aqui para a gente discutir. Então ele diz que muitas vezes as condições existenciais, quer dizer assim, os fatos em que se dão as experiências religiosas, ele diz, são patológicos. São pessoas que dizem coisas que, do ponto de vista assim, do senso comum, parecem loucuras. Tá? Então ele dá um exemplo aqui de um sujeito que ele diz assim, isso aqui é uma pessoa muito... Oliver Cromwell, Quaker, diz o seguinte: enquanto eu caminhava com vários amigos, ergui a cabeça e vi 3 casas torreadas e munidas de espiras que me impressionaram profundamente. Perguntei que lugar era aquele. Lichfield, responderam. Imediatamente ouvi a voz do Senhor, que eu me ordenava que fosse até lá. Chegados à casa que nos diria, é uma visão, mas assim, do ponto de vista médico, se a pessoa relata isso daqui, tu não consegue dizer se ela está tendo uma experiência espiritual valiosa ou se ela está simplesmente louca, está alucinando, tá? Então, do ponto de vista dos fatos, eu não tenho como concluir nada sobre o valor disso daqui. Esse aqui é o ponto que ele está dizendo. Então, eu pego uma descrição dessas e eu não consigo extrair daí o seu valor, só pela descrição, só pela análise dos fatos, tá? Eu não tenho como concluir se esse sujeito é um sujeito saudável ou se ele está tendo um surto, ok? Pela mera análise dos fatos existenciais. E ele diz, então, ó, tá, aí tem a descrição inteira daquele relato, né? Mas por mais ocupados que estejamos em estudar as condições existenciais da religião, não nos é possível desprezar esses aspectos patológicos do assunto. Precisamos descrevê-los e nomeá-los exatamente como se ocorressem em homens irreligiosos. Então, do ponto de vista dos fatos, posso partir do pressuposto que é religioso, então não é patológico. Pode ser que seja, então tem que avaliar. É verdade que instintivamente lutamos em ver um objeto a que estão ligados as emoções e afetos, tratado pelo intelecto como qualquer outro objeto é tratado. Quer dizer assim, se eu acredito, né, nessa religião, nessa doutrina, enfim, eu vou tender a dizer, não, isso aqui não pode ser patológico, porque isso aqui foi dito por um santo, então não tem nada. Então eu fico com essa relutância. Aí o que ele está dizendo é assim, não, do ponto de vista científico a gente não pode partir desse pressuposto, porque isso é um juízo de valor e não diz nada a respeito dos fatos. A primeira coisa que o intelecto faz com um objeto é classificá-lo juntamente com alguma outra coisa, mas parece-nos que qualquer objeto é infinitamente importante para nós e que qualquer objeto infinitamente importante para nós e que nos desperta devoção também deve ser sui generis. Quer dizer, se eu acho que aquele objeto é valioso, infinitamente valioso, importante, tem importância, então ele tem que ser de um certo jeito, o fato tem que ser de um certo jeito. Então a gente faz essas inferências, tá? Automaticamente, sem pensar. É provável que um caranguejo se enchesse de indignação ouvindo-nos classificá-lo sem mais cerimônia de crustáceo e assim liquidar o assunto. Não sou nada disso, diria ele. Sou eu, só eu, sou o único, certo? O caranguejo diria, eu sou o único. Está me botando num grupo, mas eu sou o único, tá? Então, e aí vai, certo? Então ele está dizendo assim, né? A gente faz, embora exista essa distinção lógica, a gente mistura as coisas, a gente tende a misturar. Porque a gente teme, existe um temor, ele diz, de que se eu faço uma descrição, se eu descrevo as minúcias factuais de como um fenômeno se produziu, e mostro que isso tem antecedentes causais, que tem circunstâncias, que pode ter certas patologias envolvidas, isso vai tender a diminuir o valor do que está sendo dito. Né? Então, talvez a expressão mais comum é uma suposição de que o valor espiritual se anula quando se afirma a origem inferior
se encontra nos comentários que as pessoas não sentimentais fazem com tanta frequência a respeito dos seus conhecidos mais sentimentais. Alfredo acredita na imortalidade com tanta força porque seu temperamento é muito emocional, certo? O sujeito é religioso porque ele é emotivo. A consciência extraordinária de Fanny deve-se apenas à hipersensibilidade de seus nervos. A melancolia de Guilherme a respeito do universo é fruto da má digestão. Você está sempre com dor de barriga, fica mal-humorado, melancólico, triste. O seu fígado provavelmente funciona mal. O prazer que Elisa encontra na igreja é um sintoma da sua constituição histérica. Pedro estaria menos perturbado em relação à própria alma se fizesse mais exercícios ao ar livre, etc. Tá? A gente faz isso, tá? A gente faz juízos depreciativos. A gente tende a fazer isso. A gente tende a fazer juízos depreciativos a respeito dos empreendimentos em que as pessoas outras se engajam em razão daquilo que nós julgamos ser a causa imediata, física e tal. Então, se tem uma causa corporal, então a nobreza do empreendimento fica anulada. Um exemplo plenamente desenvolvido do mesmo tipo de raciocínio é a moda muito comum hoje em dia, isso no início do século passado, tá? Entre certos escritores, de criticar as emoções religiosas, mostrando uma conexão entre elas e a vida sexual. A conversão é uma crise da puberdade da adolescência. As macerações dos santos e a devoção dos missionários são apenas manifestações de uma perversão do instinto paterno de autossacrifício. Para a monja histérica, que tem forma de vida natural, Cristo é apenas um substituto imaginário de um objeto mais terreno de afeição. E assim por diante, tá? São juízos de valor depreciativos que são derivados de uma descrição dos fatos. Então, eles têm um erro lógico, não tem como lugar para fazer isso. Todos esses juízos estão mal justificados, mal fundados. Então, não tem como fazer uma passagem direta de um para o outro. Porque mesmo que a pessoa seja histérica, louca, esquizofrênica, isso não implica que o que ela esteja dizendo não seja verdadeiro, não seja importante, não seja valioso. Ela pode estar louca e mesmo assim está dizendo algo. E pode ser sadia e estar dizendo algo que não tem nenhum valor, pode ser falso. Tá? Então, para avaliar o valor, a avaliação do valor e a avaliação da existência da realidade procedem por critérios diferentes. Não tem o que fazer. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está cometendo erro. Tá? Esse é o argumento dele aqui. Isso é uma coisa que é exatamente a mesma coisa que acontece com argumentos. Né? Se uma pessoa tem os motivos mais torpes para defender alguma coisa, mas o argumento que ela usa é um argumento válido, o argumento dela é válido e os motivos que ela tem para usar aquele argumento não tem a menor relevância. Se tu vai julgar se ela está certa ou está errada, se o argumento dela está válido, é válido, independente dos motivos que ela tem para defender aquilo. Sim. Se são pessoais, se é isso, se é aquilo. Isso. E é da mesma forma ao contrário, se a pessoa tiver todos os melhores motivos, mas o argumento dela não for válido, vai estar errado. Exatamente, são ordens de investigação distintas. Não tem como extrair uma coisa da outra. O caso sobre a avaliação dos fatos é bastante relevante justamente a avaliação dos argumentos ou da experiência religiosa, da experiência da pessoa, que ela relata uma própria experiência. Que é aquilo que ela relata, por exemplo, ter visto algo, e a gente encontra dela, quando está analisando o funcionamento do cérebro dela, uma possível causa para uma observação, algo assim. Quando a gente está analisando o testemunho dela, então a gente tem razões para acreditar nesse testemunho versus os fatos desses que são relevantes. Isso de uma possível causa ou pela pessoa está alegando, infere uma experiência dela. Sim, isso, claro. O James não quer negar. Não, depende do conteúdo. O que ele está chamando a atenção é que eu preciso de um instrumento diferente. Depende do que ela está dizendo. Tem que avaliar o conteúdo que ela está dizendo. Sempre o que a gente diz ou acredita, né, tem causas imediatas no ambiente, na mente, né, mas isso por si só não é suficiente para avaliar a verdade. Porque mesmo que seja causado, uma pessoa pode ter uma alucinação e aquilo que ela está alucinando está ali mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, o que ela está dizendo é verdadeiro. Mas para saber se é verdadeiro, não basta investigar se é uma alucinação ou não. Tem que investigar a realidade também. Ou tem que usar outros instrumentos. E tem um problema aqui, quando a gente está falando de assuntos religiosos, ou de assuntos morais também, o objeto do discurso moral e religioso, em geral, é invisível.
Então eu não tenho como dizer, não, ela está dizendo que tem um bicho ali, vamos ali ver. Eu não tenho como fazer isso. Então eu tenho que usar outros instrumentos de investigação. Então nunca basta só analisar as causas imediatas daquilo que a pessoa está dizendo. Esse é o argumento dele. Enfim, depois nós vamos ver vários exemplos, né, de experiências espirituais e analisando somente o contexto ali que ocorre, a gente não consegue saber se elas são patológicas ou não são patológicas. Mas o ponto dele aqui é o seguinte, isso não importa, tá? E a gente não deve se preocupar, mesmo que tenha essa origem patológica, as pessoas dizem, não vou investigar. A pessoa que é religiosa não quer investigar porque tem medo que seja patológica. Entendeu? E aí com isso vai se diminuir o valor. Isso não é uma razão. Uma vez uma manifestação pode ter religioso ou espiritual ou patológico. Uma manifestação. Sim. Exatamente. Aí, obrigado. Quem sabe, né? Quem sabe a gente, eu acho que não precisa. Tá, como é que ele continua? Consideremos nós mesmos a matéria da maneira mais ampla possível. Encontrando conexões psicofísicas válidas, a psicologia moderna presume, como hipótese conveniente, que a dependência de estados mentais para com as condições corpóreas precisa ser perfeita e completa, tá? Que existe uma causa que é determinante, tá? Minhas condições corporais determinariam o meu estado mental. E o que o William James está dizendo, olha, sei lá, primeiro que a gente não sabe isso, né? Que isso é uma hipótese muito difícil, nunca foi demonstrado isso. E segundo que se eu adoto essa suposição, isso vale para todos os domínios. Então também as minhas crenças científicas teriam origens corporais. Então, assim, se adotar essa suposição, está claro que aquilo que o materialismo, ele chama isso aí de materialismo médico, tá? Ele dá um nome, isso seria o materialismo médico. Materialismo médico é a ideia de que meus estados mentais são todos determinados pelos meus estados corporais. Se adotarmos essa suposição, está claro que aquilo em que o materialismo médico insiste, de fato, deve ser verdadeiro de um modo geral, se não em todos os pormenores. São Paulo, vocês sabem a história de São Paulo? Todo mundo sabe a história de São Paulo? São Paulo, o apóstolo, foi um apóstolo. Então, São Paulo não fazia parte do grupo inicial de apóstolos. Ele era um rabino e ele ficou muito revoltado com os cristãos. Inicialmente e aí ele não era um soldado romano, ele era um judeu. E isso está descrito num livro do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. E aí São Paulo, que se chamava Saulo, inicialmente ele se chamava Saulo, e ele é um rabino e ele então começa a perseguir os cristãos. E aí ele vai, enfim, condena a morte, apedrejamento, entende tudo, certo? Ele era muito rígido e muito enérgico. E era um sujeito muito erudito, muito culto. Pertencia, digamos assim, à elite intelectual, cultural do judaísmo. E um sujeito muito assim, erudito, muito capaz assim, na oratória, na escrita, e muito fervoroso também. Então, existe um certo momento ele empreende uma viagem pelo deserto em busca de um grupo de cristãos. Ele tinha sido informado que havia um grupo de cristãos, ele estava perseguindo, estava numa outra cidade, então ele vai em busca dessas pessoas, está acompanhado de mais 2 ou 3 pessoas. E aí no meio do caminho ele tem uma visão, Jesus Cristo aparece para ele. E é uma visão muito forte. Jesus pergunta para ele por que está perseguindo, por que está me perseguindo, por que está me perseguindo. E fica cego. E aí ele vai em busca desses cristãos que ele está perseguindo, eles acolhem ele, e aí tem a conversão de Saulo. Saulo vira Paulo. E aí ele fica um tempo e ele se transforma espiritualmente, vira um cristão. E aí ele foi o responsável pela difusão do cristianismo entre os povos não judeus. Certo? Ele que espalhou o cristianismo naquela região ali, inicialmente, né? Foi o grande responsável. Então ele se torna daí um apóstolo. Muita gente, isso a gente encontra até hoje. São Paulo teve, sem dúvida, certa vez um ataque epileptiforme, se não epiléptico, do ponto de vista médico. Pois é, isso foi um livro que tem registro. Sim, está nos Atos dos Apóstolos. Mas na epilepsia, assim... Não, claro que não, né? Claro que não, isso é o que a pessoa diz. Não, nos Atos dos Apóstolos, o que está descrito ali é isso. Ele teve uma visão.
né? E aí ficou cego. E aí se tu pergunta assim para um médico, um psiquiatra, o que significa isso? Quais são, isso são sintomas do quê? Do ponto de vista médico. Aí, George Fox era um degenerado hereditário, o cara foi com certeza intoxicado por um órgão qualquer, não importa qual, assim por diante. Então a gente tem sempre juízos. As pessoas que fazem esses juízos são pessoas assim que não são religiosas, né? Então elas falam um juízo depreciativo sobre o que aconteceu do ponto de vista do valor, baseado num fato. Esse que eu li nesse argumento. Mas tem um erro lógico aqui nesse raciocínio, tá? nessa argumentação. Tu não pode derivar o valor, mesmo que tenha sido assim. A gente não sabe, porque, enfim, né? Tem outras possibilidades. No ataque epilético do Paulo, ele não viu Buda, ele viu Cristo. Isso. Ele pergunta por que você me percebe. Então tem um conteúdo dentro do universo dele, claro que teria que ser perguntado para Paulo, né? Porque se ele alucinou, imaginou Cristo na frente dele, tem uma motivação que você está trazendo, né? Dentro dos processos conscientes dele. Sim, a gente tem que... Então, como é que a gente poderia avaliar? Tem duas coisas. Isso aqui de fato aconteceu ali do ponto de vista físico. O que de fato aconteceu? Isso é uma questão. A outra questão é se é verdadeiro, se o conteúdo daquela visão é verdadeiro e qual é o significado daquilo. Para ele é verdadeiro. Aí... E que aí que tá, né? Então a gente tem essa discussão, né? Se é verdadeiro, em geral, quando a gente diz verdadeiro, não é para mim verdadeiro. Então, qual o critério que a gente vai usar para falar em verdade aqui? Certo? Tem uma discussão sobre isso aí. Então, na tradição filosófica, o conceito de verdade mais empregado é o conceito correspondentista. Pensamento, enunciado, verdadeiro, se corresponde a algo no mundo que é independente da minha mente. Mas vocês vão ver o William James, embora ele não traga esse assunto aqui, o William pertence a essa corrente de filósofos chamados pragmatistas. E eles acham que esse conceito correspondentista não faz sentido. Eles têm um conceito de verdade, na verdade todos os conceitos, os conceitos filosóficos, eles têm uma explicação baseada na ação, na prática, certo? Então, quando é que a gente diz que algo é verdadeiro? Quando isso tem um efeito positivo na prática, quando as nossas expectativas são satisfeitas. Então, quando é que a gente diz que é verdade, que tem por exemplo, é verdadeiro, tem um relógio aqui sobre essa mesa. Qual é o critério que a gente usa para dizer que é verdadeiro? Então, se eu for até aqui e olhar, se tu vier aqui até aqui, tu vai ver que tem um relógio. Então, a tua ação vai confirmar isso daí. Se tu chegar aqui e outras pessoas, enfim, não encontrar nenhum relógio, então é falso. Então, o critério da verdade e falsidade está ligado à ação, à frustração ou não das nossas ações no mundo, tá? Do efeito prático que isso tem, o efeito prático da crença. Então, compreende? Então, é um conceito diferente de verdade que eles estão usando aqui. Mas eles acham que esse conceito faz sentido, é inteligível, e o outro conceito correspondentista não tem sentido, sabe por quê? Porque o conceito correspondente, porque eu não tenho nunca como sair da minha mente e olhar para os meus pensamentos de fora e ver se eles correspondem ao mundo. Eu teria que assumir uma posição que é a posição de Deus e olhar de fora a minha própria mente. Mas eu não tenho que fazer isso. Então é um conceito, talvez Deus consiga fazer isso, mas assim, é um conceito para nós inacessível e inaplicável. Então, eles não usam esse conceito correspondentista. Tá, mas... Então, uma coisa é o estado físico. Qual é o estado físico lá do Paulo? E outra coisa é o valor do seu estado mental, daquilo que ele está percebendo, dizendo, tá? Então, mas como... Pergunto agora aos senhores, isso aqui é uma palestra, né? Como pode um relato existencial de fatos da história mental decidir de um modo ou de outro acerca da sua significação espiritual, certo? Então, mesmo que o Paulo tivesse tendo um ataque epilético, o que isso diz a respeito do valor do relato? O William não diz nada, não tem como concluir. De acordo com o postulado geral da psicologia, que aqui acabamos de referir, isso que ele está chamando agora de materialismo médico, não existe um só dos nossos estados de espírito, baixo ou alto, saudável ou mórbido, que não tenha por condição algum processo orgânico. Então, consequência, as teorias científicas estão condicionadas organicamente tanto quanto as emoções religiosas. Só que, né? E se conhecêssemos os fatos de maneira assaz íntima, veríamos sem dúvida o fígado determinando os pronunciamentos do ateu convicto de forma tão decisiva quanto os do metodista igualmente convicto, cheio de ansiedade pela sua alma. Entendeu?
Então, se tu vai postular isso de maneira geral, o resultado é que todos os nossos enunciados seriam produtos assim, de condições. A gente teria que fazer a avaliação não só das crenças religiosas ou morais, em razão dos estados corporais, mas todas elas. Quando ele altera de um modo o sangue que se filtra através de seus tecidos, temos a forma de espírito metodista, mas quando altera de outra maneira, temos a forma de espírito ateia. O mesmo se ele fica com todos os nossos raptos e friezas, nossos anseios e agitações, nossas perguntas e crenças. Eles são igualmente de fundo orgânico, segundo essa concepção assim, radicalizada, seja o seu conteúdo religioso ou não. Argumentar, portanto, com a causação orgânica de um estado de espírito religioso para refutar-lhe a pretensão de possuir um valor espiritual superior é totalmente ilógico e arbitrário, a menos que já se tenha descoberto antecipadamente uma teoria psicofísica capaz de ligar os valores espirituais em geral a determinados gêneros de mudança fisiológica. E nós não temos até hoje isso, certo? Nós não temos até hoje uma teoria empiricamente adequada de como o cérebro, o corpo em geral, produz estados mentais. Nós temos características gerais, mas não essa conexão. Porque qual é a origem física deste meu estado mental particular agora? Isso nós não temos essa teoria. Nós não temos isso. A gente tem correlações, né? A gente sabe que se uma pessoa está, por exemplo, com falta de lítio no sangue, não sei como é que era a história, ela tem a tendência a ficar deprimida, não é lítio, tinha explicado isso. Tá bom? A gente leigo Mas, por exemplo, mesmo que se descubra um dia, daqui a 300 mil anos, o que faz Paulo reagir de uma forma saudável, ao ataque epilético e ao delírio, digamos, nesse seja um delírio, provavelmente tenha sido uma coisa delirante. Dali surge o famoso discurso aos atenienses, que era uma coisa lindíssima. Sim, mas anos depois, não. Anos depois. Eu acho que uma coisa que atrapalha, pelo menos para mim, é imaginar o Deus católico. Se eu imaginar um Deus budista, o Deus de Spinoza, fica bem tranquilo essa descrição aqui do William James, né? Que então Paulo se encontra com ele mesmo, com a natureza, enfim. Eu acho que ele estava perseguindo Cristo, com certeza. Sim. Isso psicologicamente pensando, ele projetou para fora e atacava alguma coisa dos cristãos através dele. E a partir desse delírio, a coisa, em vez de atacar, ele vai amorosamente à procura de Cristo. Né? Aconteceu algo aqui que mudou. Sim. Saulo para Paulo. Tem uma conversão, Tem uma conversão. O processo todo é muito sofrido, né? Mas quanta diferença será que isso faz? Que narrativa religiosa diferente a gente usa para descrever o que aconteceu. Tipo, será que isso afeta o valor e mesmo a natureza do que aconteceu com ele? Se a gente usa umas palavras ou outras? Será que para ele não vai significar a mesma coisa? Mesmo que ele tivesse acesso a palavras diferentes? Para a pessoa que tem a experiência, tanto faz a origem, isso que eu estou dizendo. Tanto faz a teoria que ela coloca sobre aquilo. Acho que o valor da experiência é igual. Que dependendo de como a gente diz. Isso aqui é o William James escrevendo, a gente não precisa concordar, tá? Com isso aqui. Você tem uma religião saudável, né? Sim, a religião da mente saudável. A mente saudável, que ajuda esse delírio, digamos, momentâneo. Aí tem explicações neurológicas, que não é o caso aqui, né? A gente teve realmente, terminou e foi. E ele integrou aquilo. Bom, o William James aqui está endereçando o seu público aqui nesse momento, tá? Então isso eram coisas que se diziam na época, havia essas objeções ateias e, enfim, ele está endereçando essas objeções. Então ele está aceitando o ponto de partida dessa objeção. O ponto de partida é que pode ser, e mais até, provavelmente são essas pessoas que têm essas visões, essas experiências, estão em estados alterados de consciência, estados patológicos. Então ele está concedendo isso para propostas argumentativas. E ele está dizendo, mesmo que isso seja verdade, isso é irrelevante. Esse é o argumento dele. Isso eu não falo assim. Mesmo que seja, mesmo que tenha acontecido, esse evento que a gente intitula de delírio, casa com essa pessoa um processo de integração. Sim, é o que a gente vamos ver em seguida agora. Agora, é o seguinte, que eu queria dizer para vocês também é o seguinte, a gente não precisa concordar com o que a gente está dizendo aqui, tá? A gente não precisa concordar com, por exemplo, a gente fez aquela distinção inicial ali entre juízos
existenciais e juízos de valor, juízos espirituais. É uma distinção clássica na filosofia, a gente encontra muitos autores fazendo isso aí. Mas, será que essa distinção é sustentável nesses termos? Então, nem todos os filósofos concordam. Na literatura contemporânea tem gente que mistura esses dois domínios. Mas, enfim, a outra coisa que a gente tem que avaliar é se será que o William não está concedendo demais aqui. Porque isso que eu vou argumentar depois que a gente vê o texto aqui do William James, na segunda parte. A gente não tem indícios, os estudos empíricos que foram feitos com pessoas que são religiosas, que têm experiência, sugerem o contrário, sugerem uma diferenciação entre... É o que tu tinha falado no ano passado, né, Wilton, que tem pessoas que têm patologias, esquizofrenia, têm delírios, surtos psicóticos, e às vezes se manifesta de maneira em surtos, em discurso, em vivências de tipo religioso. Mas a natureza dessas experiências é diferente das que têm experiências religiosas saudáveis, ou mentalmente saudáveis. Tem uma diferença. E aqui o William não está discriminando nada disso. Ele está dizendo, mesmo que todas sejam patológicas, ele está dizendo, mesmo que todas sejam patológicas, isso não diz nada sobre o valor delas. E na época não tinha como fazer essa discriminação, mas hoje nós podemos fazer, tá? Já foi feita. A literatura médica já fez essa distinção. Então tem uma diferença entre o sujeito que tem uma experiência espiritual que é produto assim, dessa patologia, e o sujeito que, de alguma patologia, e o sujeito que tem experiências espirituais sem ter essas patologias. Hoje nós temos critérios já, bem assentados aí, para fazer essa discriminação. Na época do William não tinha essa pesquisa. Tá? Mas então, depois a gente volta às exceções. Tá? Mas a outra questão eu vou deixar... É outra questão mais filosófica, essa é uma questão empírica, né? Critérios empíricos para discriminar os dois tipos de experiência. A outra questão mais filosófica eu vou deixar para mais adiante, porque é uma questão muito assim difícil filosoficamente. Será que não está certa essa distinção geral que o William James está fazendo, que é da tradição e está pegando, entre juízos existenciais e juízos espirituais ou de valor? Isso é uma coisa que a gente precisaria avaliar melhor também, tá? Então, tem o texto do William James, mas a gente tem que fazer a avaliação. Temos nós agora aqui, fazendo a avaliação do texto do William James, tá? A gente tem que se posicionar com relação ao texto também. Se a gente aceita, de maneira geral, o materialismo médico, nenhum dos nossos pensamentos e sentimentos, nem mesmo nossas doutrinas científicas, nem mesmo as nossas descrenças poderiam ter algum valor como revelações da verdade, pois cada uma delas, sem exceção, dimana do estado do corpo do seu possuidor naquele momento. Tá? Então é isso, ele está dizendo assim, se eu levar ao extremo essa doutrina, ela produz resultados indesejáveis. Né? Então tem que ter critérios independentes para avaliar o valor, avaliar a verdade do critério da sua produção, da sua origem. A gênese de uma crença, de uma proposição, não é... O conhecimento da gênese de uma crença não é suficiente para não determina a sua verdade ou o seu valor. Então, nas ciências naturais e nas artes industriais, jamais ocorre a alguém tentar refutar opiniões pondo a nu a constituição neurótica do autor. Ninguém refuta uma tese científica dizendo, mas o cara que escreveu essa tese é um neurótico, né? Ou produziu esse instrumento, ou uma música, uma pintura. A gente não faz avaliação desse tipo. As opiniões aqui são invariavelmente testadas pela lógica e pela experiência. Seja qual for o tipo neurótico de quem as esposa. Não deveria ser diferente se tratando de opiniões religiosas. Vamos usar o mesmo critério. Vamos avaliar a verdade, ou o valor, a significação de uma concepção por análise lógica e pela experiência. O mesmo critério que a gente usa para avaliar a significação, o valor, a verdade de uma hipótese nas ciências naturais. Okay? Por exemplo, ninguém despreza as concepções de Newton, Isaac Newton, a física de Newton, por ele ser... Newton, aparentemente, tem muitos indícios de distúrbios mentais em Newton. Ele viveu isolado, ele tinha umas crenças assim, estranhas, que não fechavam... Então, agora, quando se trata da religião, não, aí vamos desmerecer, né? As doutrinas religiosas não têm essa origem.
mas não com relação a Newton. Porque com Newton a gente vai avaliar independente. Então por que a gente não avalia de maneira independente também o conteúdo? Esse é o argumento do William James, tá? O seu valor só pode ser determinado, o seu valor só pode ser determinado por juízos espirituais. O valor das crenças religiosas, das opiniões religiosas, que lhes digam diretamente respeito, juízos baseados primeiro que tudo em nosso sentimento imediato, e em segundo lugar, no que devemos averiguar, no que podemos averiguar acerca de suas relações conhecidas pela experiência. A gente tem proposta aqui de uma avaliação empírica disso, com as nossas necessidades morais e com o resto do que julgamos verdadeiro. Qual é a coerência disso com o resto que nós julgamos verdadeiro, tá? Em suma, a luminosidade imediata, a razoabilidade filosófica e o valor moral são os únicos critérios legítimos. Mesmo que Santa Teresa tivesse o sistema nervoso do mais plástico dos animais, isso não lhe salvaria a teologia. E Santa Teresa tinha muitos assim distúrbios orgânicos e tal, doenças. Isso não lhe salvaria a teologia se o exame da teologia feito pelos outros critérios demonstrasse completa invalidade. E, inversamente, se sua teologia pudesse enfrentar outros critérios, tampouco importaria que Santa Teresa tivesse sido histérica ou nervosamente desequilibrada quando vivia aqui conosco aqui embaixo. Tá? Então, para avaliar o valor do que ela disse, a gente tem que usar critérios lógicos e empíricos, e não analisar a gênese do que ela disse. Certo? Então, esses são os pontos centrais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para destacar. Mesma coisa, em outras palavras, não é a origem, senão o modo como ele opera sobre o todo, segundo o Dr. Maudsley, o critério final de uma crença. Não é a origem, mas o modo como opera sobre o todo. Tal é o nosso critério empírico de avaliação. E esse critério também foi usado pelos mais rígidos defensores da origem sobrenatural. Então, tá vendo? E o critério empírico, ele vai dizer assim, isso que ele está propondo aqui pode parecer estranho, né, para quem é religioso. E ele diz que não é, porque os próprios religiosos usam esse critério. Então, eles dizem, porque as pessoas têm muitas visões, essas pessoas que têm experiências religiosas, né, tem pessoas que têm muitas ao longo da vida, e elas também precisam discriminar, porque algumas são produto da própria mente, outras são de inspiração sagrada divina. Então, dentro das teologias, né, das diversas tradições espirituais, tem critérios para discriminar quais são válidos e quais não são. E esses critérios são empíricos. Na história do misticismo cristão, o problema de discriminar entre as mensagens e experiências que foram realmente milagres divinos e outras que o demônio em sua malícia conseguiu contrafazer, tomando assim a pessoa religiosa 2 vezes mais filha do inferno do que antes, sempre foi difícil de resolver. Quer dizer, isso é um problema para quem é religioso também, tá? Exigindo toda a sagacidade, toda a experiência do melhor dos diretores da consciência. No fim, tiveram que chegar ao nosso critério empiricista. Pelos frutos os conhecereis e não pelas raízes. O Tratado dos Afetos Religiosos de John Edwards é uma elaboração dessa tese. As raízes da virtude do homem são inacessíveis. Certo? A gente não tem conhecimento completo do corpo, das motivações das pessoas. A gente não tem acesso a isso em geral. O nosso acesso, mesmo às origens dos nossos próprios pensamentos, é muito limitado, porque muitos têm origem inconsciente e a gente não tem acesso. Então a gente tem que avaliar pelos efeitos. Nenhuma aparência pode constituir-se em prova infalível de graça. A prática é a única prova segura, até para nós, de que somos genuinamente cristãos. E por aí vai. Outro exemplo. Não existe uma só... Aqui tem uma citação. Não existe uma só graça do Espírito de Deus cuja existência em qualquer pessoa que professe a religião, a prática cristã não seja a prova mais decisiva. É a prática que demonstra a validade ou a verdade, e não a prática, os efeitos na prática daquela concepção, e não a sua origem, o critério de avaliação. Tá? Então, o que a gente está dizendo? Por exemplo, vamos usar os mesmos critérios que a gente usa para avaliar crenças científicas. Só que uma coisa, não tem nenhum desacordo aqui com os religiosos, porque os religiosos poderiam achar, nós não queremos fazer ciência empírica. Mas eles já fazem, esse aqui é o argumento dele, tá? Eles já usam esses mesmos critérios, porque eles também têm que discriminar, certo? A pessoa tem muitas visões, algumas são verdadeiras, algumas são só imaginação, que ela está confundindo, está confusa. A mesma coisa do cientista, entendeu? O cientista elabora uma hipótese, às vezes são boas, às vezes são ruins, ele tem que discriminar. Como é que ele faz? Ele testa, na prática. E aqui também. Então, o sujeito tem muitas intuições, visões, não sei o que, algumas são melhores que outras.
Como é que ele vai discriminar? Empiricamente. E é isso que os religiosos já fazem, as tradições religiosas já fazem. Os escritores católicos são igualmente enfáticos, ele diz, as boas disposições de uma visão ou voz ou outro aparente favor divino deixam após si, as boas disposições que uma visão ou voz ou outro aparente favor divino deixam após si, são os únicos sinais que nos dão certeza de que não se trata de possíveis enganos do tentador. Quer dizer, as disposições físicas que ficam conosco depois de tu ter aquela visão. Então, diz Santa Teresa, como o sono imperfeito. Então, quando tem uma visão, Santa Teresa, o livro de Santa Teresa, depois eu não dei trecho desse livro, tem uma descrição das experiências religiosas dela. Ela fala da oração. Então, essa é uma das místicas assim mais profundas assim da tradição cristã, né? E ela escreveu um livro, que é uma autobiografia, em que ela classifica 4 graus assim, de profundidade. E ela chama graus da oração, tipos de oração. Né? Então tem a oração de um tipo, outro tipo. E aí ela vai ensinando como discriminar, o que está certo, o que está errado. E aí ela diz, como o sono imperfeito, que em vez de dar mais força à cabeça, a deixa mais exausta, certo? Tem um sono agitado, não dorme direito. O resultado de meras operações da imaginação é o enfraquecimento da alma. Se eu tô meramente... Isso que o Wilton tinha mencionado na aula passada, que tem algumas experiências, essas experiências espirituais, elas têm um efeito estruturador no indivíduo. Elas deixam o sujeito mais forte, mais equilibrado. E as experiências patológicas, meramente patológicas, desestruturam a vida do sujeito. Entendeu? Ele fica perdido no mundo, ele fica sofrendo, infeliz, etc. As relações se degeneram, as relações sociais se degeneram. Enfim, é o contrário do que acontece com essas pessoas, que tende a acontecer, né, com essas pessoas que têm essas experiências espirituais. Embora isso muitas vezes venha misturado. Então a gente tem que aprender como tudo, né, na vida. A gente tem os fenômenos mais tem casos paradigmáticos e tem os casos misturados, tá? Então, é o que a Santa Teresa está dizendo aqui. Em lugar de nutrição e energia, quando tu imagina coisas, em lugar de nutrição e energia, ela colhe só lassidão e repugnância. Ao passo que uma visão celeste autêntica lhe proporciona uma messe de inefáveis riquezas espirituais e uma admirável renovação das forças do corpo. Opus essas razões aos que tão frequentemente acusaram minhas visões de ser obra do inimigo do gênero humano e desportam da minha imaginação. Mostrei-lhes as joias que a mão divina deixara comigo, minhas verdadeiras disposições. Todos quantos me conheciam perceberam que eu estava mudada. Meu confessor foi testemunha disso. A melhoria palpável em todos os sentidos, longe de estar oculta, era brilhantemente evidente para todos os homens. Tá? Então tem a disposição psicológica das pessoas que têm experiências espirituais é diferente pós a experiência da disposição psicológica das pessoas que têm experiências patológicas. Tem uma diferença empírica. E o ponto é que hoje nós já temos a pesquisa empírica confirmando isso. Aqui a gente tem o relato de uma pessoa, que é a Santa Teresa, tem a hipótese do William James, mas a gente tem agora os dados, tá, para corroborar isso daí. Tá? Então é isso. Vocês falam assim, isso a gente tem muitos indícios assim anedóticos disso, né? Então a pessoa, se vocês perguntarem para pessoas assim que têm práticas espirituais assim mais profundas, mais continuadas, mais sistemáticas, pessoas que são mais experientes, a pessoa essas aí podem nos dar relatos mais confiáveis dessas diferenças, porque elas têm mais experiência de fazer esse tipo de discriminação. E o que as pessoas dizem, né, as pessoas que rezam muito, que fazem yoga há muito tempo, praticam meditação há muito tempo, é que aquilo que acontece com elas nesses momentos de práticas espirituais intensas a alma fica mais leve, ela tem a sensação de paz, a percepção fica mais aguçada, a intuição, a mente fica mais limpa, mais clara, os pensamentos ficam mais claros, aquilo que vem misturado, vem atormentado, fica se desfaz, né?
Então, e é diferente, por exemplo, se eu estou sentado imaginando coisas. Né? Se eu fico sentado imaginando coisas, a mente tende a ficar cada vez mais turva, ok? Então, isso a gente tem. Se vocês entrevistarem pessoas que têm práticas espirituais sistemáticas e profundas há bastante tempo, elas vão dizer coisas desse tipo. A pessoa vai à igreja, reza e sai de lá elevada, sai de lá reanimada. Claro que não é sempre assim, tem as exceções, mas é assim com tudo na vida, tá? Em geral é assim, mas claro que tem pessoas que saem arrasadas, que saem perturbadas. E a diferença entre tu tá meramente ali pensando coisas, imaginando coisas na tua cabeça e tu tá ter a sensação, ter a experiência de estar sendo inspirado. Certo? Então tem uma diferença qualitativa no estado interno. E a gente pode medir isso pelos efeitos psicológicos e físicos que isso deixa nos indivíduos. Certo? Pode medir isso, como é que essa pessoa se comporta depois. O comportamento desses dois grupos de pessoas, ou dessas pessoas nesses estados diferentes, o comportamento é diferente, tá? E tu pode estudar do ponto de vista empírico. Então é isso que o William James está dizendo aqui. Tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário ainda. Então vamos fazer um intervalo e a gente continua daqui a 15 minutos, tá bom?